Você está prestes a assistir uma aula experimental sobre inteligência emocional. Nessa aula, você vai começar a ter uma noção do quão importante é a gente ter as nossas emoções equilibradas. Você sabe, quanto mais desequilibradas são as nossas emoções, maiores são as chances de ter decisões erradas e consequências muitas vezes irreversíveis. Portanto, eu vou te mostrar o que fazer para que nós não sejamos mais dominados pelas nossas emoções. Ao contrário, nós passamos a ter domínio sobre elas. Então, nessa primeira aula, você já vai ter, assim, uma noção muito clara onde você vai poder já agir para que essa situação comece a ser alterada. Portanto, assista até o final e eu te vejo lá quando terminar. Pega o caderninho aí, a caneta e anota, porque hoje é uma aula profunda sobre autoconhecimento e eu preciso que vocês se desarmem bastante, como a gente falou na semana passada, tá aberto como criança, lembra? Para que esses conceitos, essas informações, elas muitas podem chocar você dentro do mindset que você pode estar hoje, dentro do modelo mental que você tem hoje, das crenças, das convicções, mas esteja aberto, porque aquilo que você tem hoje, aquilo que te trouxe até aqui hoje, é o que você tem. Para evoluir mais, como nós falamos, para sair desse lugar e viver coisas maiores, nós precisamos, muitas vezes, jogar fora coisas que a gente aprendeu no passado e que não serve para que a gente, então, vá para um lugar melhor, suba de nível e se eleve mais, né? Aquela coisa, como âncoras, né? Se a gente não soltar as âncoras, não vai conseguir navegar como a gente precisa navegar, na velocidade que a gente precisa. Então, fica atento, né? Lei é o processo pelo qual o não manifesto se torna manifesto. Então, a potencialidade pura é o ser universal, é Deus. Eu coloco vários nomes, né? Que ser universal, Deus, a essência, o todo, mas é tudo o mesmo. É tudo, vamos dizer assim, não dá nem pra falar que é a mesma coisa, porque não é uma coisa, né? Simplesmente é. E nós temos essa ligação, nós temos dentro de nós essa potencialidade pura. E ter esse entendimento, isso é entrar de verdade dentro da gente, ter essa percepção de que nós somos a potencialidade pura, muda tudo. Porque a gente deixa de se ver como a mente ela nos faz enxergar e passamos a realmente nos enxergar como nós somos na essência. Então, esse conhecimento, esse entendimento e essa percepção, cara, assim, muda a nossa história. Por isso é tão importante hoje que a gente entenda o que está aqui sendo ensinado e anota todas as dúvidas. No final, eu vou tentar ter um tempinho para a gente conversar um pouquinho no final, tirar um pouco das dúvidas e deixar todo mundo na mesma sintonia, tá bom, pessoal? Então, potencialidade pura é a base da nossa compreensão, é a fonte de toda a criação, é a coisa mais profunda e, ao mesmo tempo, a maior armadilha, porque se eu não compreender, se eu apenas entender com a minha mente, eu vou ficar do mesmo jeito. E fica parecendo que está igual, que não mudou nada, ou que é muito difícil. Então, a gente vai discorrer e a gente vai ver que é profundo, mas é a melhor coisa que existe. É a compreensão de quem a gente é o nosso verdadeiro eu. E assim, quando a gente entende quem a gente é, sabe quem a gente começa a cumprir a nossa missão na Terra. Porque sem essa clareza de quem a gente é de verdade,
a gente não consegue cumprir nossa missão na totalidade, porque a gente se vê ilimitado, porque a gente se vê finito. E quando a gente acha que é ilimitado, que é finito, a gente vê uma limitação, a gente vê barreiras. Então, a gente sempre acha que tem coisas que dá, tem coisas que não dá, isso pode, isso não pode, isso é terrível. Então, é realmente se ver, se sentir o cara sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma soberba, sem querer ser melhor do que ninguém, porque isso nós vamos ver aqui a característica do falso eu, mas você ter consciência de quem você é e de que todos nós temos o mesmo potencial na essência, nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem preto, branco, amarelo, japonês, careca, gordo, magro, bonito, feio, inteligente, burro. Não tem essas coisas, não existe. Tudo isso são conceitos, são formas que nós fomos acostumados a aceitar, a viver e se limitar, muitas vezes, né? Porque aquele que tem, então ele é melhor do que aquele que não tem, que é o pior do que não sei o quê. E esse monte de comparação não tem nada a ver com a potencialidade pura de quem nós somos de verdade, né? Então, eu até escrevi aqui, o eu sou experimentando como espírito a mente e a matéria. Quer dizer, é como se. É difícil de explicar, tá, pessoal? Porque tudo que a gente falar limita, a nossa fala limita o que é de verdade, porque é o que é, não tem uma explicação, é incognoscível. Mas as palavras apontam para onde a gente quer ir, apontam o que realmente é. Mas é como se Deus, Espírito, ele se fizesse a mente e se fizesse a matéria através de nós. É muito doido. Para muitas pessoas isso é até absurdo. Por isso que eu falei, esteja aberto, porque talvez pode chocar as pessoas falar que a gente é como Deus é. Mas mesmo Cristo, quando falou que ele era Deus e ele foi massacrado por isso, ele falou: mas está escrito lá no Salmo, Davi falou também que era Deus. Então, isso choca porque nós não estamos acostumados e não reconhecemos por conta de todo o conhecimento distorcido que a nossa mente produziu, que o nosso passado produziu, que é o nosso falso eu, a gente vai ver aqui. Então, parece um absurdo, mas essa é a realidade, essa é a verdade. E se eu me sinto assim, então realmente eu cumpro a minha missão. Nós vamos explorar aquilo que não foi explorado. Lembra quando eu fiz esse círculo na aula passada, eu falei que o primeiro tracinho é o que a gente sabe, o que a gente sabe. O segundo tracinho é o que a gente sabe, o que a gente não sabe. E o resto do conhecimento do universo é o que a gente nem sabe que não sabe. Então, é aquela coisa, né? Às vezes a gente nem sabe que precisa de alguma coisa porque a gente nunca precisou. E o que a gente vai entrar aqui é nesse campo de cultivar a semente da divindade dentro de nós, de entrar no desconhecido. E entrar no desconhecido, às vezes, é difícil, porque a gente está tão acostumado com o conhecimento que, às vezes, a gente acha que o conhecimento é tudo. Conhecimento é poder, conhecimento é o que me dá segurança. Sem conhecimento, eu não tenho condição de fazer nada. E muitas vezes a gente acaba se limitando justamente porque não tem conhecimento. Então, isso é importante conhecimento, lógico, né? Para a gente realizar, ter habilidades técnicas, poder praticar as coisas aqui no mundo da forma, no mundo manifesto, para realizar, para ganhar dinheiro, para fazer muitas coisas. Porém, a gente tem que se sentir confortável com o desconhecido, para que o medo ele não tome conta da gente. Porque o que é o medo, muitas vezes?
é o medo de não conhecer tal coisa. Então a gente muitas vezes fica preso porque não tem conhecimento. E a gente vai desenvolver, entender isso, entrar dentro disso, até porque a intuição, e a gente sabe que, e é bem conhecido que as mulheres têm a intuição mais forte, né? A intuição ela vem da essência, ela vem do desconhecido, né? Ela vem do todo, vem de Deus, e a gente nem sabe por quê, mas sabe que aquilo é importante, aquilo é verdade e realmente acontece. Então, é o desenvolvimento dessa intuição que a gente está falando e está fazendo aqui. Então, nós não somos só um corpo físico, não é só matéria. Nada do que a gente pensa sobre si, nós somos de verdade. A gente vai entender isso. Porque se eu achar, até pouco tempo atrás, quando eu não entendia nada disso aqui, que eu estava vivendo uma vida bem limitada, uma vida cheia de sofrimentos, cheia de ansiedades, cheia de altos e baixos, vivia angustiado no meu coração e vários outros, né, defeitos, fraquezas, relacionamentos, e várias coisas ruins acontecendo. E a gente às vezes fica satisfeito, né? De certa forma, é como se eu ficasse satisfeito com o que eu era, mas insatisfeito com o que estava acontecendo ao meu redor. Só que tudo que acontece ao nosso redor está diretamente ligado ao que tem dentro de nós. O que está fora é o reflexo do que está dentro. Então, se o que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje, como está hoje, em qualquer área da minha vida, isso é reflexo de como eu estou dentro de mim, do quão claro eu sou, quem eu sou. E quando isso é descortinado, né? Quando isso é de verdade entendido, aí sim a gente tem a possibilidade de criar, de viver a vida que a gente deseja viver. Porque sem esse entendimento, sem essa clareza, a gente não está vivendo o livre-arbítrio de verdade. A gente está sendo conduzido pelo nosso passado, pela nossa história, pelos nossos condicionamentos. E, obviamente, que tudo isso gera limitação. Pode até a pessoa conseguir dinheiro, conseguir riqueza, conseguir fama, mas ela não vai ter a felicidade, a alegria, a felicidade constante, a alegria, a paz, o entusiasmo, não vai ter completude, não vai ter plenitude. Ela vai estar sempre buscando. Não sei se vocês lembram quando a gente falou da Madonna, que numa entrevista para a Vogue, ela disse, né, que se sentia medíocre e ela precisava sempre ter uma alta performance para ter o reconhecimento, se sentir feliz. Aí daqui a pouco ela voltava a estar infeliz de novo, insatisfeita, aí ela tinha que fazer uma outra performance e assim foi, ou quiçá está, não sei se ela já adquiriu esse entendimento, mas pode ser que ela esteja assim até hoje, né? Eu acho que está, né? Porque pelo show que ela fez aí no último evento no Rio de Janeiro, eu acho que ela continua ainda insatisfeita, não sei. Olha eu julgando aqui, né? Não julgueis, viu? Para não ser julgado. Mas vamos lá. Ressentimentos, crenças limitantes, tudo que se acredita, essas coisas empatam, né, a nossa vida. E isso faz, isso tudo vai sumir, porque a gente ouve falar muito em crença limitante. Aí, então, vamos tirar as crenças limitantes. Mas se eu tirar as crenças limitantes que estão dentro da minha mente, daqui a pouco elas voltam. Sabe quando você faz, às vezes, um curso motivacional, um treinamento motivacional, aquele monte de luz, aquele monte de som, aquela trilha sonora, tudo isso é muito legal, é bacana, motiva mesmo naquela hora, a gente sai energizado do lugar, só que depois de 2, 3 dias, você está do mesmo jeito, está da mesma forma. Por quê? Porque foi uma ação mental. Aquilo atuou a nível mental. E o que a gente quer viver aqui é a nível
mais profundo, a nível da essência, do ser, lá no espírito mesmo. Então, entender que, de novo, tudo que a gente vive hoje está condicionado ao conhecimento que se tem hoje, ao passado. Então, por exemplo, né, a crença, muitos aqui conviveram comigo na da instituição, né, na igreja. Então, muitos de nós talvez não acreditem em pecado. Agora, vamos desmistificar o que é pecado. Então, vamos lá, se desarme, hein? Pecado significa errar o alvo. Então, existe um alvo. Se eu não acertei aquele alvo, eu atirei e a flecha ela atingiu longe daquele alvo, daquele, né, aquele principal lá no meio. Isso significa o grego do pecado, é estar distanciado do alvo. Então, fazendo uma analogia, todo mundo aqui acho que já ouviu falar do filho pródigo. Então, o filho pródigo, o que ele fez? Ele saiu da casa do pai, e da casa, né, de Deus, vamos chamar assim, e foi embora, se distanciou. Ele se distanciou tanto que ele ficou descaracterizado completamente, ao ponto até de se alimentar com a comida dos porcos. Então, olha o distanciamento que fez com o filho pródigo. Tornou ele completamente distorcido, né? Descaracterizado de quem ele era de verdade. Então, nada mais pecado, é o distanciamento. Agora, a gente não pode se achar em pecado o tempo todo ou de vez em quando achar que isso é normal, porque não tem como estar distante na profundidade, na essência. O que acontece é que há um entulhamento, né? O que acontece é que há várias crenças e convicções, conhecimentos que estão cobrindo a nossa essência, cobrindo quem a gente é de verdade, a nossa potencialidade pura. E isso nos distancia, nos afasta de quem a gente é de verdade. Então, a crença de que eu tenho que me arrepender por enquanto, o tempo todo, né? Isso tem um lado nocivo muito grande, então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, ir para o céu. Quer dizer, se eu acreditar que eu preciso ser bonzinho, eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso ser perfeitinho para ir para o céu, eu vou ter que ficar me medindo, me controlando, eu vou ter que ficar me observando como que um inspetor de escola que fica olhando os alunos para ver se eles estão comportadinhos ou não, e se tiver, ganha o ponto, e se não tiver, vai ganhar uma punição. Então, isso é uma outra crença que não é verdade, porque o reino do céu está Carne um dentro de pouco. nós. E se está dentro de Não, nós, carne e mac and cheese. opa, tem alguém comendo aí o mac and cheese. Então, se todo mundo puder tirar o som. Tá sem som, Anderson. Anderson, você precisa desmutar o teu, tá? Como você tá como host, eu tô pedindo para você desmutar o seu. Ah, legal. Tá me ouvindo agora? Sim. Ah, então tá bom. Então, essa crença, né, de que eu vou para o céu, vou para o inferno, isso não existe. É, Na realidade, nós já estamos no céu. O céu está dentro de nós. Não tem como a gente ficar longe do céu. Mas a crença de que eu não estou no céu me faz ficar afastado do céu. Então, se eu achar que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser, que eu tenho que melhorar para poder agradar a Deus, para que Deus possa me abençoar e fazer
alguma coisa de bom pela minha vida, isso vai criar um limite, vai criar um desgaste, porque eu vou achar que eu sempre tenho que fazer alguma coisa para atrair a atenção e a benevolência do Criador. Quando isso não precisa, porque se eu já sou com Ele a potencialidade pura, se eu já sou com Ele a essência, se eu sou um com Ele, então eu já sou. Eu não preciso provar mais nada, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso agradar mais ninguém. Então, eu tenho que ter essa clareza de que eu já sou, e eu não preciso ser, porque foi exatamente essa inverdade, essa distorção, como eu falei na aula passada, que aconteceu no Éden, porque eles achavam que tinham que comer do conhecimento para poder ser igual a Deus. E esse foi o erro, porque eles não entenderam, e a gente também não entendeu até aqui, muitas vezes, em algum nível, de que nós já somos iguais. Então, se eu já sou, eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso aceitar. Aceitar e sentir. Uma vez que eu acredito, eu aceito e eu sinto, então a minha vida começa a ser totalmente diferente. Então, não é o ambiente à nossa volta que tem que mudar, nós temos que mudar. Claro, você vai falar, poxa, Anderson, mas o ambiente que a gente está pode nos favorecer e pode nos prejudicar. Verdade, eu concordo. Eu, às vezes, falo até para as minhas filhas, ó, cuidado com os ambientes que você vai. Esse não é um ambiente para você. Essa companhia não é ideal para você. Essa pessoa é tóxica, então não é legal que você esteja perto dessas pessoas. Então, é claro que influencia. Aliás, eu vi uma palestra com um mentor meu, e ele chamou um médico de Harvard, muito famoso lá nos Estados Unidos, e ele falou que 5% de nós tem a ver com a genética e 95% tem a ver com o ambiente, que é a epigenética. Então, é fato, é verdade isso. Agora, o que eu estou querendo ensinar, mostrar para vocês é que se dentro de mim eu tenho clareza da minha potencialidade, da minha essência, de quem eu sou, então, até os ambientes em que eu entrar, eles podem ser mudados, podem ser transmutados, podem ser alterados. Porque se eu carrego a luz, aonde eu tiver, essa luz vai junto. Então, é algo disruptivo, é algo diferenciado mesmo. E a gente sabe que os gregos, né, davam total importância para isso, chegaram a conquistar o mundo, né? Então os gregos eles escreveram lá em Delfos, né, no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo e terás o conhecimento dos deuses e as chaves do universo. Então, de novo, eu estou frisando, né, enfatizando essa frase que é atribuída a Sócrates, porque para eles era a coisa mais importante, não está diferente do que Jesus também disse, que nós tínhamos que buscar em primeiro lugar o reino do céu e a justiça, e o resto, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, a gente eu ouvi isso muitos e muitos e muitos anos, e eu não entendia o que era isso de verdade. Agora, eu entendi e eu quero que vocês entendam também, porque se a gente de verdade entender isso, entrar nesse reino, permanecer nesse reino, as outras coisas de verdade, elas são acrescentadas. Você de verdade atrai aquilo que você deseja, você começa a usar a sua imaginação de maneira positiva, usar a ferramenta que a gente tem da nossa mente para criar aquilo que realmente a gente quer e não aquilo
que a gente não quer. Quem já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Levanta a mão assim, ó, se alguém ouviu falar. Mas acho que muitos ouviram, né? A caverna de Platão, ele descreve, né, numa figura, o fato de que a humanidade, ela, na sua grande maioria, ela está presa no fundo de uma caverna e vendo sombras, vendo o oposto daquilo que ela realmente é. Ela vendo o oposto da sua consciência pura, né? Da sua potencialidade, que é o falso eu. Ou seja, ela vê aquilo que ela não é. E porque ela vê aquilo que ela não é, ela fica presa e se acomoda. E quando alguém sai dessa caverna e conhece a realidade, conhece a verdade, a luz, como você vê aqui o homenzinho lá em cima, e se esse homenzinho ele volta para chamar os outros para sair da caverna, esses homens que estão na caverna, eles estão tão condicionados àquele ambiente, àquela forma de viver, aquelas verdades, entre aspas, aquelas falsas verdades, que eles até, vamos dizer assim, expulsam aquele homem que veio falar para eles a verdade verdadeira, porque não acredita, porque eles acham que não, que é aquilo ali e acabou. Então, assim vive a grande maioria das pessoas, enganadas pelo falso eu, pelo pai da mentira, que Jesus chama, e ele fala uma frase que eu escrevi aqui: são cegos guiando outros cegos, quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Nós, de novo, eu escrevi algumas vezes isso aqui porque, cara, eu preciso que fique frisado dentro do teu interior, lá dentro, no mais íntimo mesmo, que nós somos consciência pura e o Criador, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E, não sei se vocês lembram, na aula passada, eu disse o que nos assemelha a Deus. Não é a forma, porque Deus não tem forma, ok? Então não tem beleza, não tem porte físico, não tem nada físico. O que nos assemelha a Deus é a capacidade e o poder de nós criarmos. Então, de novo, o que nos assemelha a Deus? Escreve isso, porque isso é muito forte, é muito profundo, e isso tem que ser assim uma verdade para você, tem que estar claro. Nós nos assemelhamos ao Criador, a Deus, pelo poder que nós temos de criar. Isso é tão forte porque até a gente ter esse conhecimento, a gente criou muita coisa ruim. Aliás, mais coisa ruim do que boa. E por isso a gente acaba vivendo uma vida que não é a vida que a gente quer, mas é a vida que a gente está vivendo, e vida leva eu. Então, o entendimento disso começa a despertar na gente. Espera aí, se eu não estou vivendo o que eu quero viver, então, peraí, eu posso viver o que eu quero viver, eu tenho esse poder, então eu quero isso aí, eu quero entender isso aí, eu quero começar a viver um nível mais acima do que eu vivo hoje. Eu quero viver essa plenitude. Então, os filhos da luz, eles restauram a conexão. Essa conexão que nos faz criar o nosso ambiente. Lembra que eu falei dos animais? Que Deus criou os animais com instinto. Ou seja, eles não precisam criar nada, já está tudo pronto para eles. Já nasce com aquele instinto de procriar, de se defender, de fugir, o ambiente que eles têm que ir, anda para lá, anda para cá, viaja daqui, viaja dali. Eles já sabem tudo, está tudo dentro deles. Agora, nós não. A gente tem que aprender a criar os nossos próprios ambientes. Então, para isso, saber quem a gente é e entender essa dinâmica de como fazer isso é
fundamental e é esse trabalho, esse estudo que a gente está aqui fazendo. Então, ao se descobrir, ao tirar os entulhos de cima, a gente descobre a nossa verdadeira potencialidade. E isso é aí que está a nossa capacidade de realização, aí que está a nossa autoconfiança. Porque quando a gente tem a potencialidade pura, o medo ele vai embora. As trevas também vai embora. E aí a gente se enxerga como de verdade a gente é, e a autoconfiança, de novo, sem soberba, sem arrogância, sem prepotência nenhuma, sem querer ser melhor do que ninguém, mas brota como fonte que jorra mesmo essa autoconfiança em tudo que a gente faz, em tudo que a gente realiza. Eu peguei essa frase também de Cristo, que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, preste atenção nessa frase. Eu sou. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? O eu sou. Então, não era apenas Jesus que era o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Ele se enxergava como o eu sou. E o maior objetivo dele, ele fala de trazer a vida abundante, é que nós também nos enxerguemos como eu sou. Eu fiz um modelo de oração que eu já passei para algumas pessoas e hoje vou passar para todo mundo aqui. E eu coloco isso na oração. Eu sou. Nós precisamos falar para a gente, falar para nós mesmos, e isso ser internalizado dentro de nós, para que a gente compreenda quem a gente é e se aceite assim, como potencialidade pura. E qualquer predicado que eu coloque depois desse sujeito eu sou, eu diminuo o sujeito. Então, posso até colocar eu sou amado, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou rico, não tem problema nenhum. Mas qualquer coisa que eu botar ainda é menos do que o eu sou. O eu sou até se eu falar que ele é tudo, porque até tudo não é tudo. É imensurável o eu sou. Mas a gente precisa usar a palavra para descrever e para dar uma noção do que é. Então, de novo, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça e o mais vai ser acrescentado. Agora, uma vez entendendo o poder de criar, a gente começa a entender o porquê que a gente criou e cria ainda e vai continuar criando durante um tempo, porque a gente vai viver um tempo de transição. E assim, não pense que vocês vão sair dessa aula hoje já explodindo e tal. Assim, leva um tempo. Eu estudo isso há 5 anos, já falei para vocês. E claro que vocês não vão levar 5 anos, mas eu creio que esses 6 meses vai trazer uma grande mudança no interior, vai ter uma percepção muito grande, muito mais forte em cada um de vocês. E uma vez entendendo isso, eu começo a entender por que eu crio o sofrimento. E aí eu paro de criar o sofrimento e começo a viver na luz. Até Buda, né, Siddhartha Gautama, ele falava: o fim do sofrimento é a luz. Então, de certa forma, o sofrimento é até bom, porque ninguém chegou até aqui hoje, nessa aula, diante desse conhecimento, diante dessa disrupção, sem talvez ter vivido sofrimentos. Porque se a gente não tivesse sofrimento, a gente talvez não se preocuparia com essa profundidade, com esse entendimento. A gente ficaria satisfeito com a vida que a gente estivesse vivendo. Então, eu lembro que a primeira vez que eu tive essa percepção da essência, mas eu não compreendi essa percepção quando eu tive a primeira vez. Isso foi há mais ou menos 28 anos atrás. Eu tive essa percepção e
foi depois da minha separação. Eu tive uma separação conjugal e depois daquela separação, alguma coisa virou dentro de mim e eu fiquei mais leve do que o vento. Uma coisa assim doida aconteceu e eu nem não estava entendendo o que estava acontecendo, eu estava bem feliz daquele jeito. Não pelo fato da separação, mas eu não sei, parece que desconectou alguma coisa por aquele sofrimento. Olha que louco, né? Um sofrimento gerou uma disrupção. Isso é comum. Talvez em algum momento também você tenha sentido alguma coisa dessa e também não percebeu. Então, hoje, 28 anos, né, que eu consigo entender o que aconteceu. Então, o sofrimento não é de todo ruim. Aliás, a gente vai em algum momento perceber que não tem nada ruim. Tudo é bom. Somos essa potencialidade eterna. Entender que Deus, ele não está lá fora para nos julgar e depois da morte me condenar ou me premiar para o céu, me condenar para o inferno. Isso não existe. A gente é filho e não pecadores. Então, mais do que ver, de novo, é sentir. É sentir Deus presente em tudo. Esse é o maior milagre. Né? A gente fala, poxa, eu quero ver milagre, eu quero ver o coxo andar, o cego ver. Legal, é milagre. Mas é só um milagre da gente estar aqui junto, presente, unido, se ouvindo, aprendendo, com saúde. Cara, a gente começa a notar cada detalhe, cada coisinha é um milagre. E viver dessa forma é como Einstein, uma vez ele falou, você escolhe, ou você acha que tudo é milagre, ou você acha que nada é milagre. Você que escolhe, né? Como você quer viver. Então, obviamente, se eu enxergar que tudo é milagre, eu vou perceber muito mais Deus em todos os lugares, em todo momento. Outro dia, eu fiz até uma story que eu estava com a Solange, minha esposa, né? E aí eu falei para ela, onde está Deus agora? Aí ela falou, está dentro de mim. Foi rápida. E aí eu falei, legal, eu vou falar outro lugar, né? Eu comecei a respirar. Ela falou, tá no ar, né? Eu falei, exatamente. Então, quer dizer, é no ar que eu respiro, até porque se a gente não puder respirar, a gente morre fisicamente, né? Então a vida está no ar, está em todo lugar. Isso é um milagre, né? E eu enxergar isso, eu entender isso. Não podemos transformar Deus num conceito fechado, porque a gente ouve tanto que Deus é assim, que Deus é assado, que Deus faz, que Deus acontece, e coloca esse Deus numa caixa e conceitua-se e pronto. Não se sente mais, vira só uma ideia, porque não se vive, não se realiza o que ele realiza. E é disso que a gente está se distanciando e se aproximando, se aprofundando mais da nossa essência. Então, se conhecer é conhecer o Criador que está dentro de nós, o poder ilimitado dentro de nós, é ter um novo ponto de referência. Lembra lá na aula passada a gente falou sobre duas formas de viver, uma pela mente e uma pela essência. Então, eu tendo a consciência de que eu sou potencialidade pura, eu mudo a minha referência, o meu ponto de referência de vida, ele muda. Então a minha percepção, ela muda. Tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, passa por um filtro. Que filtro é esse? O filtro que está na nossa mente. Se o filtro da minha mente é que eu sou, por exemplo, uma pessoa não muito inteligente, eu vou me limitar a fazer um monte de coisa. Eu vou achar que eu não sou capaz para isso, para aquilo, não vou poder ter determinadas atividades porque eu vou achar que eu não tenho capacidade. Isso vai gerar um monte de problema.
Agora, se o meu ponto de referência é a consciência pura, qual é o limite? O que não é possível? Isso muda tudo. A gente passa a não se ver mais como alguém que não pode, mas como aquele que tudo pode, né? Paulo ele falou uma coisa, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele se enxergava dessa forma, desse jeito, como consciência pura. E isso muda tudo. Quer dizer, é quem somos além do nome e da forma, além do que é sobre nós, né? Se perguntarem, mas quem é você? Aí, às vezes, o pessoal fala, não, eu sou o João, eu sou engenheiro, eu moro em Itaquera, eu tenho uma família, tudo isso é uma história, é algo sobre nós, mas não é quem nós somos de verdade. Então, entender quem a gente isso cria um ponto de referência e aí a potencialidade ela realmente é colocada para fora, né? É o nosso eu profundo e daí a gente pode viver a nossa missão de verdade aqui na Terra. Então, quanto mais eu me conhecer, mais eu conheço a Deus. Vou repetir para você anotar. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Porque se está dentro de mim, se eu tenho o conhecimento do meu ser, eu tenho o conhecimento de quem é Deus. Porque a essência é a mesma. Aí eu restauro a minha conexão. Aí aquela distância e esses entulhos, eles são jogados fora. Então, a gente se afasta de Deus, se afasta da nossa essência, porque a gente cria uma imagem mental de quem nós não somos, ou seja, do falso eu. E qualquer sofrimento, a gente vai perceber isso, vai identificar, todo sofrimento vem dessa separação, que é a identificação com a mente. Lembra daquela figura da árvore? Acho que eu botei ela aqui. Daqui a pouco eu vou passar aqui, que eu mostrei semana passada. Quer dizer, a minha separação, a minha sensação de separação, isso me causa isolamento, né? Isso gera uma necessidade de querer ser aquilo que eu acho que eu não sou. Então, quer dizer, no Éden, até alguém fez essa pergunta no final da última aula, semana passada, havia intimidade com Deus. Eles comeram da fruta do conhecimento que não era para comer. Quando você come uma fruta, o que essa fruta vira? Quando você come a fruta vira você, ok? Ela deixa de ser a fruta e passa a ser você, está dentro de você. Então eles comeram o conhecimento para quê? Para se tornarem como Deus, só que eles já eram. Eles já eram, eles não precisavam se tornar. Então, o que eles se tornaram? Se tornaram um falso eu. Se tornaram algo que eles não eram e passaram a defender, a julgar, para que eles afirmassem quem agora eles achavam que eles eram. Eu não sei se está muito confuso, mas o conhecimento ele nos leva ao julgamento. Então, se julga o mundo como certo, errado, bem e mal, baseado no que a gente conhece. Então, por exemplo, você chegar lá na Ásia, para um cara que come carne de cavalo, você vai falar, pô, mas está errado, não pode comer carne de cavalo. Mas para ele, que está na cultura dele, que está acostumado daquele jeito, não tem problema nenhum, porque para ele é normal. Assim como talvez se ele vier aqui e ele, não sei, ir na praia, ver mulheres de fio dental, vai ficar um absurdo, talvez, que coisa horrorosa, que não sei o quê, mas é comum, é o ambiente. Então, essa coisa de julgar, isso é terrível. Por isso que Cristo falou, não julgueis, para não ser julgado. Porque o julgamento, ele vai gerar, em última instância, um sofrimento. Porque uma coisa que hoje é ruim, amanhã pode ser boa.
E uma coisa que hoje está boa, amanhã pode estar ruim. A gente vive num mundo que é cíclico, que uma hora está bem, uma hora está mal. Portanto, foi exatamente, né, o conhecimento que fez com que eles se distanciassem de quem eles eram. Então, o que eles começaram a sentir? Comeram, se sentiram vulneráveis, ficaram com medo e começaram a vir os julgamentos, a culpar, né? Não, porque a culpa é dela, a culpa é sua, a culpa é daquele. E, quer dizer, tudo a partir do quê? Do conhecimento que se recebeu. Começou a ter vários julgamentos. Então, o que nos separou da nossa essência? O que nos separa de Deus é o conhecimento. Conhecimento também a gente pode chamar de passado. Então, o nosso passado que gerou um condicionamento mental, porque a nossa mente ela acumula conhecimento e passa a nos dirigir a partir desses filtros, desses conhecimentos. Isso acaba muitas vezes nos separando de quem a gente é de verdade. Por isso que Jesus falou, né, para não julgar e sair desse tribunal diário, tá certo ou errado, se defende, se acusa, e tudo isso é o contrário de quem nós somos, ou seja, é a ação do falso eu. Então, se eu falo, eu não sou bom suficiente, comigo nada dá certo, quem está falando isso? Quem está falando é o falso eu. Porque se eu falo para mim mesmo que eu não sou bom, quem que não é bom? O eu que está falando ou o outro que não é bom? Parece confuso, mas é muito sutil. A nossa mente ela cria uma narrativa dentro da nossa cabeça, e gera os pensamentos que parecem que somos nós mesmos, mas não somos nós. Porque se eu sou potencialidade pura, se eu estou ligado na essência, se eu estou ligado na videira, no todo, então não tem essa de não ser bom o suficiente. Eu sou bom e acabou. E é claro que eu sou suficiente. Não, de novo, por soberba, por arrogância, mas porque eu sou o que eu sou. Porque eu sou como ele é. E se ele é abundância, eu também sou abundância. Se ele tem tudo, eu também tenho tudo. Se ele tem a paz que excede o entendimento, eu também tenho essa paz. Porém, o nosso conhecimento, a nossa história, né? O nosso passado, o que muitas vezes gerou de voz na nossa cabeça? De que não, de que você não tem, de que você não pode, de que você não consegue, de que não tem jeito. Então, foram anos e anos com essa voz da nossa cabeça, anos e anos com esse ensinamento que, às vezes, desde criança. Outro dia estava conversando com uma pessoa que ela era um filho no meio de 7 mulheres, ele era o único menino. Imagina, foi super protegido, mimado. Então, o que acontece? Vai buscar ser mimado a vida inteira. Só que, quando não recebe aquilo que acha que precisa receber, porque ele recebia isso quando era pequeno, quando não recebe, o que vem? O sofrimento. Vem a acusação, vem a culpa, vem a vitimização. Por quê? Porque não sabe quem ele é. Se soubesse que é potencialidade pura, que já tem tudo, que não falta nada, que é abundância, que é pleno, que é amado, independente de qualquer coisa, não sofreria tanto como sofreu. Então, a nossa criação, muitas vezes, ensinamentos que nós recebemos, até como a gente viu na religião, isso tudo vai nos desconectando de quem a gente é de verdade.
Então, esse falso eu que a mente criou, ela nos desconecta, né, da luz. Mas nós estamos aqui como filho da luz para se reconectar com essa essência e sair fora dessa inconsciência coletiva que vive aí a humanidade, né? Que vive a sociedade. Então, de novo, anota isso: todo sofrimento vem dos nossos julgamentos. Todo sofrimento vem dos nossos julgamentos. Um problema que você possa estar passando não é o problema que gera o sofrimento em você. Para pensar. Não é o problema, é o julgamento sobre aquele problema. Você olha para o problema e fala: Meu, isso é difícil. Caramba, como é que eu vou sair dessa? E se isso der errado? E se eu perder? Ah, e agora? Como é que vai ser minha vida? É esse julgamento da situação que te abala, que te põe para baixo, que te rouba energia, que tira você da conexão de quem você é de verdade. Então, por isso que uma das atividades da aula passada era o quê? Observar esses julgamentos, observar esses pensamentos, porque julgamentos são pensamentos que não são nossos, são pensamentos que vêm da nossa mente, involuntária, pensamentos repetitivos, automáticos e que precisam ser desacelerados. Então, conhecer-se não é conhecer-se sobre si. Isso é coisa do falso eu, mas é conhecer quem a gente é na essência mesmo. Além da forma, além do nome, além da história. Lembrando, o falso eu ele é vazio, ou seja, ele é escasso, e por ser vazio, ele vê falta. Eu não sei se acontece com vocês, acho que não, mas sabe aquela coisa de você estar no ambiente e olhar assim, caramba, mas está faltando, sei lá, uma cadeira que está faltando. Sabe aquele olhar da pessoa de falta? Ela chega no lugar e ela sempre vê falta de alguma coisa. Dá uma água para ela, ela fala, poxa, mas não está gelada? Sabe? Nada agrada a pessoa, sempre tem alguma coisa ruim. Isso é o quê? É a característica do falso eu, que só vê falta, vazio. O falso eu é frágil. Então, qualquer coisinha é dodói, qualquer coisinha já traz uma emoção negativa, fica chateado, fica triste, fica preocupado, é frágil, é ocupado, quer dizer, não para. Aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa. E eu dou parabéns para vocês que vocês estão aqui firmes nessa mentoria hoje, sabe, ouvindo, se esforçando. Isso não é o falso eu, com certeza. Né? Isso já é o despertar da consciência de vocês para algo muito mais elevado, muito mais profundo, ao mesmo tempo. E o falso eu, ele é deslocado. Por quê? Porque ele está fora da realidade. Porque alguém que está na realidade, ele não está no passado nem no futuro. A gente vai falar bem profundo disso uma outra aula, mas o falso eu, ele está sempre no passado e no futuro. Ele nunca está no agora. Ele nunca está presente. Então, ele está sempre deslocado. Ele está sempre na porta da perdição, na porta larga da perdição. Nunca está na porta estreita. Nunca está ali focado, centrado, presente, e está sempre disperso. Então, isso é característica do falso eu. Ele está sempre buscando lá fora alguma coisa. Ele sempre acha que precisa buscar, precisa de reconhecimento, precisa da aprovação, que nem a gente, de novo, né, falou da Madonna, da validação. Uma vez eu fiz um curso de inteligência emocional, eu não sei se alguém aqui já fez, e apareceu um vídeo chamado Validação. Aí o cara, ele trabalhava no estacionamento de uma loja, não lembro que loja que era, e aí as pessoas iam lá carimbar o ticket para sair com o carro. E aí, nisso que ia carimbar o ticket, ele chegava para as pessoas
e falava um monte de elogio, falava, ó, você é linda, você é maravilhoso, mas uau, que charme que você tem. E as pessoas saíam de lá felizes da vida. Por quê? Porque elas recebiam uma validação. E é interessante que, durante um momento, a fila do estacionamento fazia volta no quarteirão, porque todo mundo queria ir lá ouvir dele uma validação, um elogio, né, uma aprovação. Então, assim caminha a humanidade. Está sempre buscando lá fora aquilo que ela já tem dentro e não sabe. E é o que a gente está aqui para descortinar. Então, é, se eu sei quem eu sou, eu tenho autoconfiança, eu não preciso mais. Não é que eu vou desprezar, né, gente? Alguém, né, imagina, eu ter essa clareza e alguém falar assim para mim, poxa, Anderson, você é um cara muito legal. Eu vou falar, vai se lascar, né? Não vou, né, desmerecer ninguém. Mas eu sei quem eu sou. Agora, também o contrário. Se alguém falar para mim, você não serve para nada, você não tem nada a ver, você é um Zé Ruela, também não vai mudar nada a minha vida, porque isso não fala sobre mim, isso fala sobre a pessoa. A gente muitas vezes fala não do que a gente fala para a pessoa, não do outro, a gente fala da gente. Então, quando você ouve uma palavra negativa de você, não é você, é o outro. Isso é o negativo que vem do outro, é do outro, não é você. Então, eu tendo a clareza de quem eu sou de verdade, a potencialidade pura, eu não aceito mais algo contrário. Eu não aceito mais ser reconhecido como um falso eu, porque eu sei que eu não sou. E uma vez que eu não aceito mais receber essas flechas negativas, né, eu passo a não ter mais esses desajustes emocionais que a gente vive tendo por desconhecer quem a gente é de verdade. Então, entendendo que eu sou a potencialidade pura, a essência, quando vem um pensamento, uma palavra de fora, até mesmo um sentimento contrário, eu já olho e falo, pô, não tem nada a ver comigo isso daí, né? Eu ignoro, né? Ou então mando passear, sei lá, mas não fica, mas não gruda mais, não tem mais espaço para esse tipo de sentimento, entende? E assim, falando nisso, quer dizer, as pessoas vão continuar talvez falando ainda da gente coisas que não são legais. E a gente vai ter que ser, uma vez tendo clareza de quem a gente é, também, dependendo da pessoa, ainda mais as pessoas mais próximas, né? A gente tem que ser como Jesus e olhar para as pessoas e falar: perdoa porque não sabe o que está fazendo, estão ainda inconscientes. Mas não é para se achar melhor do que elas. Porque se eu me achar melhor do que elas, eu estarei sendo um falso eu também. Porque isso é ego. O ego gosta de se sentir maior. O falso eu gosta de se comparar e se achar melhor. Às vezes também gosta de se achar pior, para chamar atenção. Então, não é isso que eu estou falando. Mas como Cristo que olhou com um olhar de compaixão. Escreve isso. Compaixão. É diferente de se achar soberbão, de se achar o melhorzão, melhorzona. Mas ter compaixão, de olhar para as pessoas e falar, bom, tudo bem, então no tempo dele, dela, a gente vai sintonizar uma hora, né? Porque a palavra, já viram esse ditado? A palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, o nosso exemplo de ser viver como potencialidade pura vai arrastar quem tiver do nosso lado. Pode ter certeza que o exemplo vai arrastar. Então, o falso eu só encontra prazer momentâneo e mais sofrimento. Ele quer prazer imediato, mas daqui a pouco gera sofrimento, porque a moeda, o outro lado da moeda do prazer é a dor. E a mente, ela vive assim, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por isso que a gente tem que transcender a mente, ir além da mente, como Cristo falou, metanoiete, e não viver em função
desse sobe e desce, desse para lá e para cá, mas realmente ter esse autogoverno do nosso espírito, da nossa essência. Então, o falso eu ele tem sempre uma constante sensação de vazio e de abandono. Então, essa coisa de se sentir abandonado, sozinho, coitado, preterido, isso tudo é característica do falso eu, porque isso não é verdade. Isso é a mentira, né? O pai da mentira. Criamos a ideia de que Deus vai nos julgar. Já falei isso, né? De ir para o céu, para o inferno. E o que acontece aqui é importante. A gente muitas vezes acha que tem que ser perfeito. E se eu acho que eu tenho que ser perfeito, então eu vou começar a ver todo mundo pior do que eu. Eu vou começar a ver defeito em tudo, a criticar tudo. Conhece alguém assim que critica tudo, critica todos, que sempre nada tá bom, é a perfeição. Só que isso gera um estresse, isso gera uma ansiedade, isso gera uma confusão de insatisfação constante que não é natural, isso não é essência pura, isso é falso eu, porque eu não preciso ser perfeito. Agora, anota isso que eu vou falar. Eu não preciso ser perfeito porque eu já sou. Bateu forte essa, hein? Eu não preciso ser perfeito porque eu já sou. Poxa, Anderson, você está se achando mesmo, hein? Hoje você está um balão inchado que só, hein, Anderson? Eu estou falando a verdade. Se eu não me sentir quem eu sou, eu vou sempre achar que falta alguma coisa. Vocês estão entendendo isso? Olha que virada de chave que é. E, de novo, sem arrogância, sem prepotência, sem orgulho, nada disso. Mas é a simples consciência de quem eu sou. E uma vez tendo essa referência, tudo fica mais fácil. Então, 2 pontos de referência: a mente, a consciência pura. Eu quero viver da mente? Beleza, a escolha é sua, viva da mente, do falso eu, do pai da mentira. Continue aí acusado, preocupado, tenso, ansioso, com medo disso, medo daquilo, se sentindo limitado, se sentindo incapaz, que não merece. A escolha é de cada um. Mas essa não é a vontade do Pai, né? Essa não é a vontade do Criador, essa não é a vontade é, do, da essência, do ser para nós, tá? Criamos os nossos próprios limites, né? Quer dizer, o falso eu ele é limitado. Então, se eu crio limites, eu lembro que em algum lugar, eu acho que está lá em Filipenses, né? Depois alguém me confirma aí. Mas lá em Filipenses, Paulo fala assim que nós somos limitados pelo nosso sentimento. Então, se eu me sinto inferior, o que eu vou ser? Inferior. Se eu me sinto não capaz de ir para Disney, eu nunca vou para Disney. Olha, já dei uma sugestão para vocês aí. Se eu achar que eu nunca vou poder ir para Dubai, eu nunca vou para Dubai. Eu vou limitar. Aí você fala, mas Anderson, eu ganho muito menos do que uma passagem. E outra, eu, meu filho, meu marido, meu outro filho, como é que nós. Pois é, enquanto você enxergar a limitação, você vai viver a limitação que você enxerga. Agora, se eu não enxergo limitação, independente da condição que eu estou hoje, as coisas começam a aparecer, as ideias vêm, as oportunidades. Eu vou buscar, aí sim, entendendo quem eu sou, eu vou buscar, porque a gente está no mundo, e no mundo a gente tem conta para pagar, então a gente tem que, uma vez tendo essa plenitude, tem junto com ela o entusiasmo, a vontade de fazer aumenta. Então eu vou me dedicar a uma habilidade, a uma técnica, vou ser fera naquilo que
que eu gosto de fazer, se possível, aquilo que eu faço, vou me aprimorar. Você, como diz aquele livro Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, a gente vai ler um dia esse livro também, não sei se alguém já leu, mas se eu for um exímio naquilo que eu faço, eu me torno valioso, porque todo mundo vai querer o que eu sei, o que eu tenho para dar, a minha capacidade, a minha experiência, o meu conhecimento, e você se torna valioso. Ou então, eu vou servir a muitas pessoas. Quer dizer, uma vez eu fiz um podcast e eu falei que a maior empresa do mundo, naquele momento, acho que ainda, se não é hoje, está entre as top 10 aí. Aí, Wagner, é esse mesmo. Quem pensa enriquece, show. A Amazon, do Jeff Bezos, né? Então, é uma empresa que entrega muito, muito. É a maior empresa do mundo, a empresa que mais entrega, a empresa que mais serve. Então, Cristo uma vez falou, né? Você quer ser grande? Sirva mais. Então, quanto mais você servir, maior você vai ser. E para servir muito, você não pode se ver limitado. A gente tem que se ver ilimitado, a gente tem que se ver grande. Ó, o João escreveu aqui para mim, obrigado, João. Filipenses 3,15, né? Dos sentimentos. Então, é esse alargar dos sentimentos que a gente está vivendo aqui hoje. Aliás, a gente vai aprender a não viver mais os sentimentos. Nós vamos ter mentorias sobre as emoções de forma mais específica e a gente vai entender muito claro que emoção é caos em última instância. E a gente vai sair fora da mente que vive as emoções, o caos, e vamos viver só os estados naturais do ser. Aí é top. Alegria, paz, amor, entusiasmo, quietude, plenitude, abundância, criatividade e por aí vai. Coisas realmente profundas que está no ser, que está na essência, que é um estado natural, que foi entulhado pelo conhecimento desgovernado que a gente recebeu e ficamos distantes desses estados naturais do ser, mas que a gente vai aqui restaurar todos eles com certeza. Então, o falso eu, né? Quer dizer, ele nos deixa nas trevas, né? Nos deixa no caos, no sofrimento. E a gente está aprendendo aqui justamente a sair dessas trevas, desse caos, como na caverna que a gente viu do mito, né, da caverna de Platão lá, mito da caverna, que eles estavam lá no fundo, né? Então, se identificar com o falso eu é ser reativo. Sabe aquela pessoa que, papum, você falou, ela já está falando, a pessoa reativa, a pessoa muito, muito mental, muito impulsiva, não ouve. Sabe aquela pessoa que só fala, 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 não deixa ninguém falar, ela não ouve, reativa demais. Isso é falso eu, sensível à opinião externa, quer dizer, qualquer coisinha que falam por aí já assume como verdade. Recebe um WhatsApp e já sai espalhando o WhatsApp para todo mundo sem conferir se aquilo é de fato ou não é. Sabe, essas coisas. Um falou, não gostei, sei lá, você fez uma pintura lá, fez uma comida lá, não gostaram do que você preparou, não gostaram do que você pintou e já pica o pau em você e você fica mal. Meu Deus, eu fiz o meu melhor. Se não agradou, se não ficou perfeito dessa vez, tudo bem. Vai ficar melhor da próxima, né? A gente vai treinando e vai se aperfeiçoando, né? Assim, agora, se eu achar que a opinião do outro sobre tudo que eu fizer e eu achar que eu vou ficar mal por causa daquilo, aí ferrou, né? Ou às vezes até é uma crítica boa, uma crítica para me melhorar mesmo. E por que não ouvir e falar, não, realmente, eu preciso melhorar, né? Vou melhorar aqui, vou melhorar ali, e a próxima vez vai ficar melhor, e está tudo certo. Isso, quer dizer, se eu julgo a opinião do outro também, que está me desmerecendo, está me desfavorecendo,
eu vou ficar mal com a pessoa, vou ficar mal comigo mesmo. Por isso que eu não posso julgar. Eu olho a opinião. Faz sentido? Eu preciso realmente melhorar alguma coisa? Beleza, vou lá, mudo, melhoro. Não faz sentido? Não tem menor aplicação para mim? Joga fora, passa batido, não é? Filtra. Se é bom, eu recebo. Se não é bom, joga fora. E sem nenhuma emoção quanto a essas coisas. Busca sempre aprovação, validação, já falamos disso. Tendemos a querer controlar tudo. A pessoa que tem medo de perder, ela quer controlar, ela quer dominar, aí vem ciúme, aí tem um medo de não ter mais aquilo, aí começa a criar uma confusão. Então, cuidado com essa questão de querer controlar tudo. Não delegar nada, porque se eu passar, vão fazer, vão me copiar. Cada caso é um caso, mas cuidado com isso, porque isso limita. Como é que você vai escalar se você não distribuir o seu conhecimento? É difícil, né? Você pega um McDonald's. Como é que o McDonald's vira McDonald's se eles não franqueassem, ensinassem lá os seus lojistas a fazer igual? Então, quer dizer, ele dividiu o conhecimento, ao contrário de ficar controlando ali só aquela lojinha, minha lojinha, lojinha, e se abriu e cresceu. Então, cuidado com o controle de tudo. Não estou falando que não tem que controlar nada também, né? Então, já que não é para controlar, então agora eu vou gastar tudo. Não vou, não vou controlar mais nada. Não é assim também. Mas tem que ter sabedoria. Poder sobre tudo, quer dizer, não dá para ter poder. O falso eu que quer poder sobre tudo, quer poder sobre as pessoas. Vive se comparando. Esse é melhor, aquele é pior, esse é mais assim, esse é mais assado, aquele precisa mais disso, precisa mais de assado. Comparação. Isso é falso eu, insatisfação, é falso eu, infelicidade, vítima. Sabe aquela pessoa que só reclama, que só culpa a si mesmo, culpa os outros, se justifica? Isso é vitimismo. E o falso eu adora, porque precisa de atenção. Ele quer chamar atenção. Tudo é baseado no medo. Lembra, a gente fez uma figura dessa da última aula, e aqui é um pouquinho diferente. Então você vê aqui, tem um todo, a essência e a desconexão com o todo. Está aqui um ramo cortado. Então, esse ramo cortado é a causa do sofrimento. Por quê? Porque perdeu a noção de quem é de verdade. O que um ramo cortado acha que ele é? Ele acha que ele está isolado, ele acha que ele está fragmentado, ele acha que ele está abandonado, rejeitado, esquecido. Então, se eu me sinto desconectado, se eu estou desconectado com a fonte, com o ser, eu fico me sentindo assim. Eu tenho medo. Medo de não ser alguém, medo de não ser reconhecido, medo de morrer, medo de não conseguir alguma coisa, casar, ser feliz, medo de ficar pobre, de ficar doente, de ficar sozinho, esses monte de medo, isso brota da desconexão com a fonte, é o falso eu. O falso eu, ele tem medo. Por isso que ele precisa toda hora ser reconhecido, validado, ter dinheiro. Quantas pessoas você conhece que se apega ao dinheiro? E o dinheiro é tudo para ela. É mais importante do que a família dela, mais importante do que tudo. É o dinheiro, porque ela acha que a identidade dela está naquele lugar. Então, estou falando de novo, não é para não ter dinheiro, não, tá, gente? Que você tenha muito dinheiro. Dinheiro é bom, né? Facilita tudo, ajuda muito, traz felicidade. Dinheiro é bom, mas assim, não é tudo.
A gente tem que ter com a clareza de quem a gente é de verdade. Porque se eu tenho a clareza da abundância, eu nunca vou ficar pobre, eu nunca vou ficar insatisfeito, eu nunca vou ficar infeliz, eu nunca vou ficar doente. Claro, a gente vai envelhecer quando tiver 100 anos, não sei, né? Mas não é uma coisa normal, né? Da gente achar que ter doença faz parte Cara, assim, tem um cara chamado Greg Braden, depois vocês procuram aí, Bruce Lipton, que ele fala da biologia da crença. Se vocês quiserem, depois eu ponho um vídeo dele que tem no YouTube. Ele fala: olha que loucura que eu vou falar agora para vocês. Se a gente não acreditasse na morte, a gente talvez não morreria. É doido, né? Então, para eles, estudiosos, cientistas, da NASA, médicos, os caras são tudo. Eles entenderam que a crença é o que gera quem a gente é. Então, se eu acreditar que eu vou morrer com 50 anos, cuidado. A tua mente vai trabalhar o teu corpo para você morrer com 50 anos. Agora, se eu acreditar que eu vou morrer com 100 anos, eu também acredito que a minha mente, o meu corpo vai trabalhar para que eu chegue aos 100 anos. É claro, né, gente? Não é para você ficar comendo gordura toda hora, né? Ficar comendo açúcar toda hora, farinha toda hora. Não é assim também que você aí não tem não tem Deus que consiga também te fazer ter saúde obeso, né? Fora de controle. Tem que fazer a nossa parte. Até é uma questão de consciência, né? Quer dizer, se eu tenho a consciência pura, não faz sentido eu não cuidar de mim mesmo, não cuidar do meu corpo, não cuidar da minha saúde. É incompatível isso. Então, voltando aqui, o falso eu, ele é criado pela mente porque ele se sente separado do todo. E isso é uma grande mentira e é o que a gente está aqui desfazendo. Então, todas as condições existentes no falso eu acabam quando a gente se sente uma consciência pura, quando a gente entende o que Cristo fala, né? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica será semelhante àquele que edificou sobre a rocha. Então, edificar sobre a rocha é edificar sobre a essência. Edificar sobre a areia, o castelo de areia, que vai vir uma hora, uma tempestade vai levar tudo embora, é edificar sobre a mente, sobre o falso eu. É possível edificar sobre o falso eu? É possível. Tem inúmeras pessoas aí que estão edificando sobre o falso eu. Porém, ao vir tempestade, esse castelo desmorona. Então, até por esse conhecimento, a gente sabe que Sócrates, Jesus, eles foram condenados, né? Porque atacaram essa falsidade, essa mentira de Deus e de crenças que existiram na época, né? Então, o verdadeiro eu, ele não se sente hora bem, hora mal. O verdadeiro eu, ele tá 90% do tempo bem. Ele está de bem, tá vivendo o que ele é na essência. Ele não julga os outros. E nós vamos fazer um exercício de não julgar essa semana. A gente vai falar sobre isso. Não precisa da aprovação de ninguém, porque ele já é aprovado. Você já nasceu aprovado. Aí, às vezes, vem o pai e a mãe e fala: você não presta, você nunca vai ser ninguém, você não consegue fazer nada certo, você não sei o quê, e fala um monte de coisa. Uma vez, eu lembro, olha como é que eu fiquei traumatizado. Uma professora da segunda série falou para mim: menino, tomara que o diabo te mate. Como é que foi, mãe? Minha mãe lembra dessa história aí. Sei lá, Deus te carrega, o diabo te mata. Nossa, assim, eu fiquei chateado com aquilo lá, viu? Até hoje eu lembro disso. Mas você vê como que
uma crença, né, de aprendizagem, lá no aprendizado, quer dizer, coisas que a gente ouve que limita a gente, que pode trazer uma consequência, porque a gente não sabe quem a gente é, né? Eu lembro que minha mãe até foi lá, brigou com ela lá, deu mó auê na escola. Foi muito legal o que ela fez. Por isso que hoje eu não sou tão traumatizado, tá vendo? Então, o verdadeiro eu não precisa de aprovação e não precisa de defesa. Uau! Anota aí. A verdade não precisa de defesa. Aí você vai falar, tá bom, Anderson, fala isso para os políticos lá. Fala isso para o tribunal, para o juiz, né? Que não precisa de defesa, né, doutora? É claro que eu estou falando a nível profundo da essência do ser, né? Espiritualmente. Então, quem a gente é de verdade, qualquer um pode falar o contrário, qualquer um pode desmerecer a gente, qualquer um pode colocar a gente para baixo, pode. Mas se eu sei quem eu sou, eu não preciso nem me defender, porque é claro, o verdadeiro, o eu reconhece que somos todos iguais na essência, por isso que ele não se acha melhor do que ninguém. Se eu digo eu sou uma farsa, quer dizer, já falamos disso, né? Quem está dizendo, né? Sou eu ou quem tá, ou a farsa, né? Quer dizer, são dois eus aí, né? Então o falso eu ele se esconde, o falso eu ele tem medo. Aliás, até na história do Éden, a primeira coisa que o homem fez foi se esconder, né? Então ele come da fruta que não podia e vai e se esconde. Quer dizer, é a característica do falso eu, esconder os sentimentos, esconder as fraquezas, esconder que não é perfeito, esconder que não sabe. E a gente, para querer provar que é bom, que é perfeito, a gente é criado numa sociedade em que esconde, né, que não mostra as fraquezas. E, e só que isso traz mais fraqueza, isso não fortalece, e a pessoa vai ficando. Você vê, uma pessoa que está no momento de agudo de ansiedade, depressão, tem que procurar um especialista, procurar um psicólogo, um médico, um psiquiatra, porque precisa de ajuda. Agora, se a gente se esconde, não conversa, não procura ajuda, não fala com um amigo, não fala com um familiar, o que vai acontecer? Vai acontecer o pior, né? E ao ponto da mente até levar a pessoa a, infelizmente, que acontece por aí, até suicídios, né? Então, é muito sério isso e a gente tem que ter essa clareza de quem é o falso eu e de quem sou eu. Porque se eu sei quem é o falso eu já sei quem sou eu, por exclusão. Então, esse eu não sou, esse eu não sou, esse eu não sou, esse eu não sou, esse eu não sou. Então, quem eu sou é o que sobrou. O que sobrou? A essência pura, que é você de verdade. Então, o falso eu vive num tribunal se julgando, julgando os outros. Esse está certo, esse está errado. Tem que se defender uma hora, tem que acusar o outro, tem que sair. Vamos sair fora desse fluxo. E o julgamento interno é uma turbulência, né? Se a gente não parar de se julgar, se a gente não parar um pouco de pensar, a gente não vai ter paz para se conectar com a nossa verdadeira natureza divina, com a nossa essência. Então, uma vez que eu tenho essa paz, eu tenho poder pessoal. Como filho da luz, a gente tem essa autoconfiança, a gente tem esse autogoverno, a gente tem esse entusiasmo, que é Deus dentro de nós. Então, o filho da luz, ele para de sofrer emocionalmente porque ele tem clareza, porque ele vive presente, vive no agora, para de ter medo, para de sentir culpa. É realmente a vida abundante que Cristo falou. Então, terminando, pessoal, atividades para se conectar com a essência pura. É bom você anotar, ou depois você pode ouvir de novo a aula, mas seria legal você anotar. E eu quero falar sobre cada uma delas porque é muito importante. A primeira coisa, não julgar.
Eu queria que você fizesse o exercício de não julgamento essa semana. Sabe aquela coisa de alguém vir contar para você, pô, você viu fulano? Cara, que absurdo que fulano fez, que não sei o quê. Aí você fala, é mesmo, que não sei o quê. Não, você não vai julgar. Fica atento a isso. E se julgar, ficou atento, percebeu, analisa esse julgamento. Evita essa semana, a nível pessoal, principalmente, julgar as pessoas, tá? Faça esse exercício, observe isso, porque isso vai começar a criar o que a gente precisa para se conectar com o nosso ser. O que que a gente precisa para se conectar com o nosso ser? Escreve isso aí. O que eu preciso para me conectar com o ser, com a divindade, a minha natureza divina? Eu preciso de espaço. Espaço. Para eu criar espaço entre o ser e a mente, é necessário não julgar. Por isso que Cristo foi tão enfático quanto a não fazer julgamentos. Com certeza tem vários outros exemplos na Bíblia mesmo falando sobre isso. Então, não julgue, evite julgar, vigie os seus julgamentos. Segundo, ficar em silêncio por 30 minutos. Está aí uma tarefa. É esforço, gente, é exercício. 30 minutos todos os dias em silêncio, parado, quieto, sem fazer nada. Lembra que eu falei que o falso eu, ele é ocupado, ele não gosta de ficar parado, ele não gosta de ficar à toa. Você vai ficar à toa por 30 minutos por dia. Quero ver. Tá aí um exercício que é fundamental. Terceiro, observar o pensamento. Já falamos sobre isso semana passada, estou enfatizando de novo. Observe os seus pensamentos sem julgar, só ver, só observar, como que uma testemunha. Observa. Isso, você pode fazer isso quando você estiver no silêncio por 30 minutos, porque os pensamentos vão vir. Com certeza, eles são involuntários, automáticos, repetitivos, então ele vai vir, mas você não julga ele, não vai atrás dele, não entra no barco dele, só observa. Vai treinando isso dentro de você, vai treinando. Você vai criar espaço, e isso vai te conectar cada dia mais com Deus, com a fonte. Meditar por 5 minutos. Vamos fazer uma meditação aqui hoje por 1 minuto, pelo menos, para a gente entender como é que se faz, como é que eu faço e como é que vocês podem estar fazendo também, tá? Meditar por 5 minutos todos os dias. Quarto, quinto, fazer uma oração e repetir a mesma oração 2 vezes por dia. Caramba, quanta coisa difícil, né? Não, não tem nada de difícil aqui. Isso dá para fazer. Eu vou dar um modelo de oração para você. Alguns já receberam aqui no passado, outros não. Eu vou dar um modelo. Você faz a sua, ou você pode usar a minha e complementar. Mas é importante que você gere uma nova narrativa na sua mente. Porque a narrativa que você tem hoje te trouxe até aqui. Tem que se colocar um filme por cima. É que nem a antiga fita cassete, né, que a gente gravava por cima. Então está gravado em nosso subconsciente vários conceitos, várias crenças, várias convicções, conhecimentos. Então essa oração, em outras religiões chamam de mantra, né? Essa repetição vai gerar perfeição, vai gerar uma nova narrativa que você vai se familiarizar, tá mais próximo do eu sou, tá? Leitura do livro. Se você já leu o livro anterior, dos 7 princípios espirituais do sucesso, você agora vai ler um outro livro chamado O Poder do Agora.
do Eckhart Tolle. Eu vou mandar depois o áudio dele do YouTube no nosso grupo para que você possa também ouvir. É outro livro que eu acho que você tem que ter ele físico. Eu leio esse livro até hoje, já tem 4 anos que eu tenho esse livro e assim, é muito, muito importante, é muito bom porque nos ensina a viver no agora, onde Deus está na eternidade, tá? Isso é muito top mesmo. Estar presente é o que faz. Lembra que eu falei? De vai lavar a mão, vai tomar banho, vai lavar a louça, vai fazer qualquer atividade manual ou do teu trabalho mesmo. E você está presente, ele está focado. Não se deixar se distrair, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Viu um e-mail, aí lembrou de outra coisa, aí faz outra coisa, aí vê outra coisa, faz outra coisa. Daqui a pouco você tem 10 coisas fazendo ao mesmo tempo. Isso é dispersão de energia. Isso é desconcentração, é desfoco. Então, você estar presente no que você faz. Ter poucas coisas fazendo. Não sai fazendo 20 coisas no mesmo dia. Tenha prioridades. Coloca poucas coisas. 20% equivale a 80%. Conhece a lei do Pareto, 20-80? 20% da nossa energia gera 80% do resultado. Então, tenha foco nas coisas que você está fazendo e faz com atenção. Para que isso, gente? Para sair do automático. Porque a gente está muito no automático, tudo no automático. Não é que nem tudo que está no automático é ruim. Né? Claro, por exemplo, dirigir o carro. Já pensou se você voltar a ser mais manual do que automático? Aí está lascado, né? Você fala, passa a primeira, passa a segunda, aperta o freio. A gente fica louco. Mas na maioria das coisas que você faz, presta atenção, principalmente nas coisas simples, manuais. Vai comer. Tem gente que come tão rápido que nem percebe que comeu, não sente nem o gosto da comida. Então, sabe, come, degusta, experiencia, experimenta mesmo. A gente tem que experienciar a nossa vida e não sair fazendo tudo automático, porque a nossa vida externa ela é limitada, a gente tem que aproveitar. Então, sinta o milagre de cada momento, de cada coisa que você faz. Gratitude. Oitavo, pratique gratitude. Seja grato. Tudo que você fizer, agradeça. Nono, contemplar a natureza. Você que mora perto da natureza, tem um tempo de contemplar a natureza. Olha para as árvores, olha para as flores. Se você está morando longe, compra umas flores, coloca flores na sua casa, observa as flores, contemple as flores, vê o perfume, sente né, a textura, sabe, gente? Contempla a natureza. A natureza é, é consciência pura. Não tem problema nenhum, não estão preocupados com pagar conta, não fica triste, chateado com nada. A gente precisa aprender com a natureza. Oitavo, ver o lado bom das coisas. Tudo tem um lado bom. Se você ver só o lado ruim, a negatividade do falso eu, da mente, porque a mente é negativa. A Terra, o planeta Terra, é doideira isso que eu vou falar, mas é uma grande mente, porque a Terra, ela é negativa. A gravidade puxa para baixo. E é bom que seja assim, porque se não fosse, não teria eletricidade. Se não fosse, as coisas não seriam desintegradas. Ia ter tanto lixo no mundo que não ia dar para viver mais. Então, não é que é ruim o negativo. Não existe nada ruim. A gente só precisa saber lidar. A gente só precisa aprender a cuidar. Se a gente não cuida, né, do nosso ambiente, não cuida da natureza, daqui a pouco a gente não vai poder mais viver aqui. Por quê? Porque é ruim? Não, não é porque é ruim, é porque a gente não sabe cuidar. Então, se a gente cuidar de nós mesmos, se a gente tiver consciência de quem a gente vai ser natural cuidar da natureza, cuidar do próximo,
Por isso que a frase de Cristo, né? Ele disse, ame o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, eu preciso me amar. Pô, mas isso não é egoísmo? Não, porque se eu não me amar suficientemente, como é que eu vou amar o outro? Eu vou sugar o outro. E é isso que acontece. É um suga-suga que as pessoas acabam muitas vezes em divórcio, infelizmente, porque elas não conseguem ter para si. E aí quer extrair do outro, e o outro também, e aí não dá certo. Então, nós precisamos ter dentro de nós. E aonde que está a fonte? Está dentro de nós. Nós somos a fonte a jorrar. Está transbordando. É só perceber, sentir e todo esse conhecimento está nos levando para isso, com certeza. O verdadeiro sucesso é a experiência do milagre, de perceber a divindade em todo o tempo. Aqui tem um exemplo de oração que eu falei, uma nova narrativa para se repetir. Eu repetia, porque hoje eu já gravei, está gravado, eu leio isso aqui tudo de cor. Mas eu saía de manhã, 5:30 da manhã, e falando isso aqui, lendo no começo, né, no celular, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que isso entrou na minha cabeça. Então, eu começo aqui falando, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, renovo nessa manhã o seu favor, seu amor, sua graça sobre mim. Aí eu falo o Salmo 23 no presente, tá? No presente ou no gerúndio, não mais no futuro, porque o futuro não existe. A gente tem que aprender a ler a Bíblia no presente. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Estou deitado em verdes pastos e sendo guiado mansamente em águas tranquilas, com a minha alma refrigerada. Sou guiado pelas veredas da justiça por seu amor. Mesmo que eu ande em vale de sombra de morte, não temo, porque sei que está comigo. A sua direção e os seus pensamentos me trazem paz. Foi preparado para mim uma mesa perante os meus inimigos e foi ungida, ou seja, já foi, passado, foi ungida a minha cabeça com óleo até que o cálice transbordou. Bondade e amor me seguem todos os dias. Aí eu brincava, né? Eu olhava para trás e eu falava: bondade, vem, amor, vem comigo, vamos embora. Me seguem todos os dias e eu habito na casa de Deus eternamente. Então, para quem conhece esse Salmo 23, vai ver que está bem diferente daquilo que está escrito na Bíblia, mas essa é a minha interpretação. E, para mim, eu sei que para qualquer pessoa vai funcionar muito mais do que do jeito que muitas vezes você lê lá. Lembrando que, mesmo a Bíblia, ela foi traduzida, ela foi interpretada por outros homens, portanto, muito do que está escrito ali não deveria estar escrito para a nossa tradução. Se a gente olhar a raiz das palavras, a gente vai ver que não foi traduzido certo, tá? Então, é muito interessante entender dessa maneira. Aí eu continuo falando, eu renovo nessa manhã a minha identidade, que é o eu sou, o eu sou, eu sou. Eu ia falando isso, eu sou, para entrar na minha cabeça, sabe, gente? Para eu aceitar, acreditar. Paulo ele falou assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, peraí, se Deus está dentro de mim e eu estou falando para mim, eu estou gerando fé. Vocês estão entendendo? Então, eu vou gerando dentro de mim, em voz alta, eu falo para eu ouvir e eu vou acreditando, gerando essa certeza, essa convicção nova de que eu sou. Eu sou a Maria, eu comecei a botar alguns adjetivos. Lembra que o adjetivo diminui o sujeito, mas para mim naquela hora foi importante, porque eu não me sentia desse jeito. Então eu comecei a falar, eu sou a mais alta criação, eu sou amado, eu sou filho, eu sou herdeiro, pai, marido, feliz, sábio.
essa oração vai estar lá disponibilizada na plataforma. Depois você pode pegar, ler. Se quiser tirar uma foto aqui para poder gravar mais rápido, fica à vontade. Depois aqui tem uma hora de gratidão. Então, eu não vou estender mais, porque senão vai ficar muito longa a conversa aqui, tá bom? Mas qualquer dúvida, quem tiver depois, pode me chamar, perguntar, e a gente vai esclarecer, tá bom? Então, por hoje, era isso, pessoal. A próxima aula é sobre a lei da doação. A lei da doação, ela ativa a primeira lei da potencialidade pura. Então, é outra aula fantástica, porque você vai, através da lei da doação, ativar a potencialidade pura. Então, tá ligado, por isso que eu falei, uma tem a ver com a outra, entender uma, entender a outra, você vai juntando o quebra-cabeça, e isso vai clareando, clarificando, nos tornando cada vez mais iluminados, mais brilhantes, mais intensos nessa luz. Então, vai ser muito, muito legal. Agora imagina ter acesso a um caminho completo para você desenvolver a sua inteligência emocional, romper com a mentalidade negativa e poder ter uma vida de mais clareza, equilíbrio e propósito. Essa jornada é o que nós oferecemos na nossa mentoria exclusiva In The Light. Você vai ter aulas semanais ao vivo e também acesso a todas as aulas gravadas. E ainda vai ter um suporte que vai te ajudar a pôr em prática no dia a dia cada um dos ensinamentos. Se você sentiu que essa aula fez sentido para você, então a In The Light pode ser o próximo passo para a sua transformação. As inscrições, elas estão abertas. Garanta agora a sua vaga, clique no link aqui abaixo e eu te vejo lá.